Bom dia, senhores acadêmicos. Vamos nós aqui retomar as nossas aulas de Teoria Geral do Processo, já finalizando esse nosso encontro semestral para tratar de um ponto muito relevante, que naturalmente o advogado, o jurista, o estudante desse contexto das leis jurídicas deve fazer principalmente por ocasião do ajuizamento das ações. As partes costumeiramente têm um zelo de estruturar uma boa peça de início, uma boa petição, observando aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, com endereçamento, qualificação das partes, causa de pedido próxima, remota, os pedidos, o valor da causa, anexação da documentação indispensável, procuração de documentos pessoais, a documentação do bem objeto da lei de se houver. Mas há um elemento que está envolvido nesse contexto de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, que é exatamente a competência. Quando vai se estruturar essa peça, esses questionamentos são levantados. Qual o juiz competente para o ajuizamento dessa ação? O juiz da comarca X, Y, Z? Essa matéria que está tratada nessa petição é uma matéria que rege ou que é regida pela competência absoluta ou relativa? Nós sabemos que, se tratar de território ou valor da causa, nós temos aí uma competência relativa, que pode ser alterada, modificada por vontade das partes. Mas a competência absoluta, quando trata de matéria, pessoa, função ou cargo, que juízes deverão conhecer de ofício, sem provocação, as questões que envolvem a competência relativa ou incompetência relativa. Os juízes deverão ser provocados, tribunais, mas as questões que envolvem matéria, pessoa, cargo, função, são de competência absoluta. E os juízes irão conhecer de ofício, sem provocação das partes. Então, é indispensável. E, no outro lado, essa questão de competência, nesse universo dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, envolve também saber qual o juiz competente, titular, para a petição que estou querendo manejar, ajuizar. Nós sabemos que algumas circunstâncias são afetas à Justiça Federal, havendo interesse da União, direito internacional. Noutra parte, nós vamos ver que temos algumas circunstâncias que estão afetas à justiça eleitoral, direito laboral trabalhista, a justiça trabalhista. Portanto, saber peticionar ao foro competente, ao juiz competente, para evitar o tempo perdido, às vezes, ao ajuizamento de uma peça, sem se saber qual o juiz competente, o foro competente, até que essa peça chegue ao juiz competente ou ao foro competente, demanda muito tempo. É importante conhecer, e tem regras estipuladas na legislação processual civil, por exemplo, a questão disciplinada sobre a sucessão estrangeira, que está na Constituição Federal, que está no novo Código de Processo Civil, que está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em 3 locais. Quando houver o falecimento de pessoa estrangeira, o imigrante, que tinha domicílio no país, aqui deixou cônjuge, filhos, patrimônio, o local para esse processo será aqui no Brasil, no local onde ele deixou o domicílio dele, com patrimônio, com os bens. É aí o local competente, o foro competente para o ajuizamento dessas ações.
A regra geral no universo das ações de inventário, morre alguém, aberta está a sucessão, mas precisa formalizar por meio das ações competentes, que pode ser inventário e partilha, maiores, incapazes, falta de consenso, o arrolamento comum sumário tendo consenso, ou a partilha extrajudicial, o tabelionato de notas, leva por consideração inicialmente o domicílio do falecido. Logo na sequência, se não se sabe o domicílio, onde é que ele tinha bens, se ele tinha bens numa cidade aqui, outra lá, qual o número de maior bens, em que comarca, em que foro ele tinha maior número de bens nessa, aí será o foro competente. Inexistindo domicílio, bens, número de bens, o local do óbito. Então, há regramentos para se determinar a competência para o ajuizamento da ação. Nós vamos analisar que o novo Código de Processo Civil trata desse aspecto para definir a competência das ações de família, que é um capítulo próprio. Nas ações de família, separação, divórcio, união estável, alimentos, for competente será do incapaz ou do seu representante legal. Então, não adianta querer ajuizar uma ação lá distante no seu domicílio, na discussão que envolve regulamentação de visitas, alimentos, guarda, e o incapaz está residindo em outra comarca com seu representante legal, com a pessoa que o assiste e acompanha, ao foro competente para essas questões. Tratando-se de direito real de coisas móveis, onde reside o réu, havendo mais de um réu no domicílio de qualquer um deles, não se conhecendo o domicílio dos réus, o endereço do autor. Precisa-se ajuizar a ação contra uma empresa estrangeira, mas ela tem uma filial no país, uma sucursal no país. O ajuizamento será na sede dessa sucursal dela no país. E assim vamos analisando a sede do município, do estado, sua prefeitura, a sede do governo estadual, federal, terminam sendo seus domicílios e o local para o ajuizamento das competentes ações por esse critério de competência, que é um critério que envolve desenvolvimento, a constituição e desenvolvimento regular do processo. Mas em muitas circunstâncias nós vamos encontrar que levantar dessa questão de incompetência relativa absoluta, até porque a incompetência absoluta o juiz pode conhecer de ofício em qualquer tempo, grau, fase, instância, mas elas, com o novo Código de Processo Civil de 2015, devem ser levantadas em preliminar, lá na peça de contestação. Houve uma concentração, o princípio da concentração dos mecanismos de defesa, e a exceção, que era o instrumento utilizado para a articulação desses mecanismos de incompetência relativa ou absoluta, ele já não pode ser articulado de forma independente ou apartado, mas como preliminar lá no bojo da contestação. A peça contestatória é estruturada por meio de preliminares e logo após as preliminares são discutidas as questões de mérito. E não pode haver uma inversão, porque seria uma tecnia. Muito bem, mas digamos que levantadas as questões preliminares de incompetência relativa absoluta, vamos tratar do evento de um juiz. A parte acha que aquele juiz não é o competente para conhecer daquela ação. E o juiz, naturalmente, vai declinar a sua competência, pedido da parte, encaminhando aqueles autos, redistribuindo ele ao juiz competente. Eis que o juiz, apontado pelo advogado na sua peça como competente, também se diz incompetente para conhecer daquela ação. Surge nesse momento o conflito negativo de competência. E é claro que quem vai decidir esse conflito negativo de competência será o Tribunal Superior, hierarquicamente, esses dois juízes que estão em varas ou em comarcas. Eles é que dirão
qual dos juízes deve permanecer com o processo. Mas em outra circunstância pode acontecer exatamente o oposto. Um juiz se diz competente para conhecer determinada ação, processo que foi ali ajuizado, e outro juiz também se diz competente. Há um conflito positivo. Nesse momento, quem irá disciplinar, desanuviar, esclarecer quem está com a competência será o tribunal hierarquicamente superior a esses dois juízes nas suas varas, nas suas comarcas. Se essa questão de envolver a competência para manifesto, para postular seus pareceres, envolver, por exemplo, o Ministério Público, nós não teremos um conflito de competência, mas um conflito de atribuição. Um promotor se diz competente para manifestar, apresentar seus pareceres em determinado processo. E outro promotor ou promotora também se diz competente. Há um conflito positivo de atribuições em relação a esse processo. E é preciso dirimir, solucionar isso. E o órgão hierarquicamente superior a esses promotores, o colegiado de procuradores, é que irá dizer, quem permanece no processo com seus manifestos de atribuições é esse ou aquele promotor ou aquela promotora. Irá decidir. Mas esses conflitos também poderá surgir entre desembargadores, ministros, juízes, embargadores. Quando envolver essas circunstâncias, quem irá dirimir, decidir acerca do conflito negativo ou positivo será um órgão hierarquicamente superior a essas autoridades envolvidas nesses conflitos. Mas nós temos algumas circunstâncias que alteram a competência, que poderão alterar a competência, que é a conexão, continência e prevenção. Há situações em que temos duas ações que têm a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E surgindo essa circunstância, portanto, esses autos deverão ser apensados pela conexão para que o juiz prolate a mesma decisão e não traga decisões díspares, envolvendo 2 ou 3 ou mais processos que têm a mesma causa de pedido e o mesmo pedido. Feita a conexão, é claro que esses processos reunidos em conexão permanecerá com apenas um juiz. E o critério que vai decidir qual juiz permanecerá, certamente é o juiz que tornou prevento inicialmente. O juiz torna prevento desde o protocolo ou distribuição da petição inicial. Então, nós vamos analisar nesse contexto dessas ações em conexão, quais delas nós temos esse fenômeno em que a petição inicial de uma delas foi ajuizada, protocolizada, distribuída em primeiro lugar. Será nessa que permanecerá todas as outras ações que tiverem que ser apensadas pelo fenômeno da conexão que altera a competência. Mas haverá outro fenômeno também que pode alterar essa competência, que é a continência. A continência é quando nós tivermos mais de uma ação com a mesma identidade de partes, com a mesma causa de pedir, e um dos pedidos, por ser mais amplo que os outros, termina agregando as demais ações.